A paz do Senhor, amadas. É com muita alegria que eu venho aqui, hoje, não como a tia Paulinha, falar com vocês sobre algo que eu vivenciei na semana passada. E Deus, ele tem me incomodado desde a semana passada para compartilhar com vocês a respeito dessa experiência que eu vivi. Eu posso dizer que não foi uma experiência agradável. Eu posso dizer que foi uma experiência inédita, pelo menos na minha vida. E eu espero que com vocês isso não tenha acontecido, porque não é coisa boa. Mas enfim, eu venho compartilhar com vocês que na semana passada eu estava ministrando numa igreja em Aparecida de Goiânia, e um culto belíssimo na direção das crianças, onde eu estava participando como ministrante. E a partir do momento em que a gente entrou na palavra, eu ministrava de uma maneira que tanto os adultos quanto as crianças, elas conseguiam entender a mensagem transmitida. E o que eu quero compartilhar com vocês é a experiência de que durante a minha ministração eu percebia que tinha uma criança de 6 aninhos, mais ou menos, que ela me olhava de uma maneira muito diferente. Eu consegui perceber que tinha uma criança que todo momento ela estava quieta, ela não falava nada, ela não respondia, ela não dizia nada, mas ela me olhava insistentemente. Eu posso utilizar o termo assim, um olhar tenebroso, um olhar feroz. Mas eu continuei a ministração. E eu, na hora do apelo, fiquei assim, muito feliz, porque quando a gente vai ministrar num culto infantil, qual que é o normal? Normal, uma criança se converter, uma criança compreender a mensagem e ir até lá na frente, receber uma oração. O normal seria isso, né? Mas naquele culto maravilhoso, desde o início, desde os louvores, desde as coreografias, as apresentações das crianças, tudo muito lindo. Mas Deus tocou, Deus impactou ali naquele lugar. Deus me usou como instrumento, eu me sinto privilegiada por isso, não para minha honra, para minha glória, mas para a glória de Deus. Mas eu ainda estava encucada com aquela criança. Mas no amém, nos finalmente, aqueles jovens se reconciliaram, alguns se converteram, foi bênção, me procuraram no final, e enquanto eu conversava com aqueles novos convertidos, transferindo para o pastor, né, a responsabilidade como as ovelhas, novas ovelhas dele. Isso é muito importante, gente, quando vocês forem ministrar, abrindo um parêntese, quando vocês forem ministrar, se houver conversões, seja de criança, adultos, não interessa, sempre transmita essa responsabilidade para o seu pastor, para o pastor daquele local, tá? Você vai lá, conversa, pastor, pega o nome, pega o telefone, pega o endereço, vai atrás, trabalha em cima daquelas pessoas, sempre deixa um alerta, porque às vezes, né, a gente tem alguns pastores que não se lembram, né, digamos assim. Mas fechando o nosso parêntese, continuando, eu acabei me esquecendo daquela criança, daquela atitude. Mas a criança não se esqueceu. Sabe o que aconteceu, amadas, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês? Espero que isso não tenha acontecido com vocês e jamais aconteça. Porque não foi uma experiência boa. Foi algo muito ruim. Mas para honra e glória do nosso Deus, no final deu tudo certo. Aquela criança que enquanto eu ministrava, me olhava ferozmente, tenebrosamente, aquela criança, ela virou para sua avó e disse assim:
Vovó, eu quero que ela ore por mim. E a avó foi direto no pastor. Acho que ela pensou assim, a tia Paulinha, ela tá ocupada, tá conversando com as pessoas, vamos orar com o pastor. Mas quando chegou até o pastor, aquela criança falou assim, num tom muito grosseiro, numa voz muito grossa, que nós que estávamos ali do lado escutamos. Não, ele não. Eu quero que ela ore por mim. E apontou o dedo para mim. Naquele exato momento eu pude perceber que aquela criança ela estava endemoniada. Muitas vezes a gente pensa que o inimigo não utiliza as crianças, que o inimigo não vai utilizar determinadas pessoas, mas é engano. Gente, vamos trabalhar com as nossas crianças, não vamos nos esquecer. Vocês que são pastores, vocês que são líderes de igreja, dirigentes, não vamos nos esquecer das nossas crianças, do trabalho com as nossas crianças. A partir daquele momento que Satanás, através daquela criança, fez o desafio para mim, eu comecei a me tremer, eu comecei a ficar... Foi uma experiência, né, inédita para mim, nunca havia acontecido. E eu comecei a ficar nervosa naquele momento, sabe? Nervosa, assim, aquela ansiedade, aquele nervosismo por dentro, aquele, digamos, aquela sensação de coração acelerado. E eu, Senhor, chegou um momento inédito na minha vida, que o Senhor seja comigo, que teu Espírito Santo esteja aqui neste lugar, nessa hora na minha vida. E aí eu chamei a criança, falei, vem cá então, vamos orar. E essa criança com a voz muito grossa, era uma criança de apenas 6 anos, mas o tom de voz era tão grosso que era, né, impossível você não falar que ela estava endemoniada. E aquela criança, eu ajoelhei para ficar do tamanhozinho dela, pedi o auxílio do pastor, dos diáconos que ainda estavam lá, pedi o auxílio do meu esposo, pedi que eles não colocassem as mãos sobre aquela criança, pedi apenas que impôsse, né, assim, de longe, que me cobrissem em oração, pedi que a avó ficasse do lado. E eu, ajoelhada, segurei a mãozinha daquela criança. Senti a mão dela tremer. A mão dela, ela apertava tão forte. Para ser uma criança, ela apertava tão forte assim que eu sentia dor. E eu senti o suor, senti a frieza. E aquela criança, quando eu comecei a orar, e eu orando assim, com esse tom de voz, todo mundo que me conhece sabe como é o meu tom de voz. Eu comecei a orar simples. Senhor, seja com essa criança. Senhor, que teu sangue venha cobrir essa criança. E aí ele ficava, desgraçada, perdão pela palavra, amados, mas nós precisamos ser reais. Aquela criança me xingava de sua desgraçada. Um monte de palavrão, gente, não dá pra falar aqui, né? Mas uma das palavras que ele mais repetia era isso, sua desgraçada. E em um tom muito grosso, continuava um tom muito grosso. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus por aquela criança. E nós orando, não foi nem uns 3 minutos, amado. Eu senti na hora que eu clamei o sangue de Jesus. Na hora que eu terminei a minha oração. Eu orei, eu falei, Senhor, o Senhor me deu autoridade. É bíblico isso. O Senhor me deu autoridade para expulsar demônios no nome de Jesus. E eu vou expulsar esse demônio no nome de Jesus, sim. Porque antes de ministrar, a gente entra em consagração, em jejum, em oração. E o que liberta, o que cura, o que tira o demônio é jejum, oração, consagração. E eu falei, eu tenho que compartilhar isso. Porque no exato momento em que eu terminei a oração, eu senti aquela criança soltar a minha mão. Sabe quando você tá apertando e de repente solta? Fica bem frágil, assim. Um alívio. Foi o que aconteceu com aquela criança. E ela voltou o tom de voz.
de uma criança de 6 anos, aquele tom singelo, aquele tom fininho de criança, tão lindo, tão fofo. E eu falei, Senhor, uma experiência dessa, ela precisa ser compartilhada. Ao conversar com a avó, tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo, porque não era normal. A criança, ela dá lugar a Satanás. A criança, ela não dá lugar, não. Ele invade. Mas tem sempre um motivo. E eu fui conversar com a avó daquela criança. E a avó começou a me contar que todas as noites, naquele exato momento, sempre às 9 horas da noite, que justamente era o horário em que o culto terminou, às 9 da noite. E naquele horário, todos os dias, na casa daquela mulher, aquele menino endemoniava. Ele sempre fazia aquilo na casa, entenderam? Ela falou que não tinha um copo de vidro naquela casa. Aquela avó me falou assim que a casa era toda quebrada, as cadeiras eram todas arranhadas, que o sofá era todo riscado, todo esfaqueado o sofá, porque ele acabava, ele destruía, ele xingava todas as noites, isso estava acontecendo e ela, juntamente com a filha, que é a mãe daquela criança que não estava ali naquela hora, elas se sentiam sem chão. Elas não tinham domínio, poder, porque a força daquela criança era 3 vezes maior do que a força delas. Paulo, por que você tá me contando isso? Eu tô te contando isso porque nós nunca esperamos ver uma criança endemoniada. Pelo menos eu não espero. Eu não esperava e eu não espero mais, em nome de Jesus, isso acontecer. Mas infelizmente no mundo de hoje, em que poucas igrejas, poucas pessoas valorizam o ministério infantil. Infelizmente, no mundo de hoje, onde nós não estamos dando o apoio bíblico, o apoio cristão necessário para as nossas crianças, isso há de acontecer. Amados, que o nosso amor pelas vidas pequeninas, pelas almas pequeninas não venham acabar. Aquela criança, a partir daquele dia, daquela oração, eu falei para aquela avó, fique tranquila, isso não vai mais acontecer, porque o sangue de Jesus já cobriu essa criança. E o demônio que nela habitava já tinha sido liberta, expulsa. Por que eu estou compartilhando isso com vocês, amadas? Porque eu estou feliz, porque eu recebi a notícia de que aquela criança, a partir daquele dia, ela já não teve mais nada. As noites naquela casa já estão linda, tranquila, na paz do Senhor, envolvidas pelo amor do Senhor, protegida pelos anjos que acampam ao redor daquele lar, que foi exatamente o que eu pedi naquela oração. Amadas, que nós possamos orar por nossas crianças. E todas as vezes que for ministrar, e até mesmo se você não for ministrar, mas você for dar uma aula na IBD, você for pelo menos na igreja, ou até na sua casa você orar, se consagre, jejua, ora, coloca a tua vida na presença do Senhor. A gente não deve subir naquele altar para ministrar, ou na escola bíblica ministrar de qualquer jeito, porque um dia pode acontecer contigo. Porque um dia isso pode acontecer nas tuas mãos, na tua frente, como aconteceu comigo. E nós não podemos ter medo. Quero compartilhar com você essa experiência, porque nós precisamos abrir os nossos olhos. E eu quero encerrar aqui com esse testemunho de que a oração tem poder. Eu quero encerrar aqui deixando para você que nós precisamos consagrar as nossas vidas. Quando a gente vai fazer uma ministração,
ou participar de um culto de mulheres, nós consagramos, ou um seminário de obreiros, nós consagramos, ou um culto de jovens, um louvorzão, alguma coisa assim, nós consagramos, nós oramos, nós vamos ao monte, nós clamamos, nós entramos em jejum e oração. E quando é com criança, nós nos preocupamos com balões, enfeites, decorações e nos esquecemos do principal, que é a oração, o jejum, a consagração. Nós precisamos abrir os nossos olhos, ser alertas para essas coisas. Eu espero que você tenha compreendido que Satanás ele não brinca, que Satanás ele não brinca com nada, com ninguém. E até as nossas crianças estão sendo atingidas, atacadas. Eu espero que você tenha se sentido tocado. Eu espero que no final desse vídeo, quando você assistir, você possa entender o porquê estou compartilhando isso com vocês. E a partir de agora, você que não se consagra, você que não ora, quando vai dar uma aula para criança, não é Papai do Céu abençoa mais um dia, não é Papai do Céu que as crianças aprendam a palavra. É muito simples, até um papai, uma mamãe, eles podem sentar no sofá da sua casa e contar uma história bíblica. No nosso canal nós ensinamos isso. É tão simples, a gente utiliza brinquedos, a gente utiliza materiais que nós temos em casa. Isso é muito simples. A partir do momento em que você vai lecionar numa escola bíblica dentro da igreja, a partir do momento que você vai fazer um evangelismo, você tem que estar preparado espiritualmente. E fica aqui o meu conselho, fica aqui a minha experiência compartilhada com vocês. A paz do Senhor seja contigo, deixa Deus te usar, mas faça a sua parte. Jejum, oração, consagração, a partir do momento em que você vai trabalhar com as suas crianças. Independente da onde, de quando, de total de crianças. Às vezes isso pode acontecer com você. E aí? Você tá pronto?